Olha, não dá pra negar, né? As apostas online viraram uma febre no Brasil. A gente vê em todo lugar. Mas e quando aquilo que começa como uma diversão acaba se transformando num problema sério? Pois é, hoje a gente vai entender essa linha que é bem tênue entre o entretenimento e o vício. E o mais importante, como dá pra retomar o controle. E a realidade é que, para muita gente, o jogo já deixou de ser um passatempo inofensivo, sabe? Ele acaba trazendo prejuízos, e não só financeiros, mas emocionais, sociais, e afeta não só a pessoa que aposta, mas todo mundo que está em volta. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vamos dar uma olhada nos números. Porque, olha, a escala do mercado de apostas aqui no país é uma coisa impressionante. Olha só esse dado. Um levantamento de 2023 mostrou que 18% da população brasileira, a partir dos 14 anos, fez alguma aposta no último ano. 18%. É um número que faz a gente pensar, né? É quase uma em cada 5 pessoas. E o volume de dinheiro que isso movimenta é uma coisa absurda. Segundo o Banco Central, agora em 2024, os brasileiros gastaram, em média, 20 bilhões de reais por mês com apostas. Sim, 20 bilhões por mês. Agora, para a gente colocar isso em perspectiva, o valor gasto em um único mês com apostas, esses 20 bilhões, é maior que o custo total de uma das maiores obras de infraestrutura que o país já teve, a transposição do Rio São Francisco, que custou ali na casa dos 15 bilhões de reais. Isso dá uma noção do tamanho do fenômeno, né? Bom, com uma escala dessas, é natural que surja um problema de saúde pública. Então, vamos entender agora como é que essa diversão pode virar um diagnóstico clínico de verdade. Esse diagnóstico é o transtorno do jogo, que muita gente conhece como ludopatia. E é exatamente isso que a palavra diz, um transtorno. É quando a pessoa simplesmente não consegue controlar o impulso de continuar jogando, mesmo sabendo de todas as consequências ruins que isso traz. E é super importante entender, não é falta de vontade, é um transtorno mental mesmo. Existe um manual de diagnóstico, o DSM-5, que lista alguns critérios para identificar o problema. A gente vai ver alguns deles aqui em forma de pergunta, para ajudar na reflexão. O primeiro é este: a pessoa precisa apostar valores cada vez maiores para sentir aquela mesma euforia do começo? Um outro ponto-chave: a pessoa fica irritada ou agitada quando tenta parar ou até mesmo diminuir as apostas? Isso é um sintoma clássico de abstinência, um baita sinal de alerta. E tem mais, a pessoa mente para esconder o quanto joga de verdade? Ou para esconder os prejuízos que já teve? Essa necessidade de mentir para a família, para os amigos, é um indicador muito forte do problema. E para fechar essa parte dos critérios, a questão financeira. A pessoa já chegou no ponto de depender de outras pessoas para cobrir as dívidas que o jogo causou? Porque esse é um sinal bem claro de que o controle foi perdido. Ok, mas se os sinais são tão claros, por que é tão difícil assim simplesmente parar? Bom, a resposta para isso está numa mistura de tecnologia com a nossa própria biologia. Essa frase diz tudo, né? Hoje, qualquer pessoa carrega um cassino no bolso. É muito fácil acessar pelo celular, tem propaganda em todo lugar associando aposta com alegria, com sucesso. O ambiente é perfeito para isso. O cassino está literalmente a um clique de distância. E aí entra a parte da biologia. O nosso cérebro tem um sistema de recompensa que é viciado na expectativa de ganhar. Quando a gente aposta, ele libera uma substância, a dopamina, que dá aquela sensação boa de prazer. O problema é que o cérebro começa a querer essa sensação de novo e de novo e de novo, mesmo que a pessoa só esteja perdendo dinheiro. Isso tudo cria umas armadilhas na nossa mente que a gente chama de distorções cognitivas. São tipo uns pensamentos automáticos que enganam a gente. Por exemplo, a ilusão de controle é quando a pessoa acha que tem uma estratégia infalível. O viés de confirmação faz a gente lembrar só das vezes que ganhou e esquecer das perdas. E aquela sensação de quase vitória, sabe? Puxa, perdi por pouco, ela é um gatilho poderoso para tentar só mais uma vez. Certo. Agora que a gente já entendeu um pouco os porquês, vamos para a parte bem prática. Quais são os sinais de alerta vermelho? Como saber que as apostas já viraram um problema? Então vamos lá. Alguns comportamentos que servem de alerta. Passar tempo demais só pensando em apostas. Tentar recuperar o dinheiro que perdeu, apostando ainda mais. O que quase nunca dá certo. Esconder ou mentir sobre o quanto aposta. Sentir aquela culpa ou arrependimento depois de jogar.
deixar de lado o trabalho, a família, por causa do jogo. Ou ouvir de amigos de familiares que o negócio está passando dos limites. Se vários desses pontos soam familiares, é hora de ligar o sinal de alerta. E olha, reconhecer que existe um problema já é o primeiro passo, e é o mais importante de todos. A partir daí, existe sim um caminho para retomar o controle. E a melhor notícia é: ninguém precisa passar por isso sozinho. Existem algumas estratégias de prevenção que ajudam muito. Por exemplo, pedir para alguém de confiança ajudar a cuidar do dinheiro. Usar a tecnologia a nosso favor, sabe? Bloquear os sites e os aplicativos de apostas. Manter uma rotina mais estruturada, para não sobrar muito tempo ocioso. E uma regra de ouro: evitar o consumo de álcool ou outras drogas na hora de apostar, porque isso diminui o controle. E claro, buscar informação de qualidade sobre os riscos. Conhecimento é poder. E talvez o mais importante de tudo: não ter medo ou vergonha de procurar ajuda. Existe ajuda profissional e gratuita disponível. Os CAPs AD, por exemplo, são especializados em dependências. A própria unidade básica de saúde, o postinho do bairro, pode ser a porta de entrada para conseguir encaminhamento. Tem também grupos de apoio, como os jogadores anônimos, que conectam pessoas que estão passando pela mesma situação. E para momentos de crise, de desespero, o CVV está sempre ali, disponível para ouvir. Então, reforçando, para ajuda imediata, o CVV atende pelo número 188. E o site de jogadores anônimos também é um ótimo recurso. É fundamental lembrar que buscar ajuda é um ato de muita coragem, nunca de fraqueza. E com isso, a gente volta para a pergunta lá do começo. Depois de tudo isso que a gente conversou, vale a pena a reflexão sincera. Para quem joga ou para quem conhece alguém que joga, o jogo ainda é só diversão? A resposta, seja ela qual for, pode ser o começo de uma grande mudança. Gostou do tema? Eles são escolhidos com cuidado e com fontes fortes para auxiliar na nossa atualização. Quer algum tema em específico? Coloque nos comentários. Até a próxima! Ah, e não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar.